Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E nós louvamos, engrandecemos o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus, é mais um dia que nos fez o Senhor. Por causa disso, alegramos e nos regozijamos nele. Pastor Carlos Sales aí, com mais essa oportunidade, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E o Senhor tem vindo, com a sua palavra, com o seu poder. E nós nos alegramos no Senhor por tudo que Ele tem dado a mim, por tudo que Ele tem dado a você, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos ao que interessa, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, penetra até juntas, medulas, pensamentos e discerne as intenções do coração. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos buscar aquilo que Deus tem falado conosco nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Está aí em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, no seu versículo 16. Depois eu vou ler todo o texto, mas eu quero trazer esse 16, esse versículo, para nós estarmos nos atentando. Amém? Diz assim: por isso desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia. Amém? Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia. Glorificado e exaltado seja Deus. Deus, hoje de manhã, Ele me falou a respeito de, aleluia, dia. E quando Ele falava a respeito de dia, Ele disse para mim assim: nada como um dia após o outro. E quando nós olhamos nada como um dia após o outro, é uma expressão muito usada por nós. E nós precisamos aí, amados irmãos, estar olhando para tudo isso que o Senhor tem falado conosco, E quando nós, aleluia, nos colocamos diante dessa expressão e diante do texto que acabamos de ler de 2 Coríntios capítulo 4, 16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia, e nós colocamos essa expressão, amados irmãos, nós precisamos entender, aleluia, que nada como um dia após o outro, e um dia após o outro Deus está, aleluia, operando, E teve um dia que eu saí com o senhor Henrique, o senhorio da casa que eu moro, e nós saímos, o carro dele estava com defeito, nós fomos consertar o carro dele. Eu levei no meu mecânico, e aí foi eu, o senhor Henrique, a dona Maria e o Dindo também estava conosco. E nós fomos lá levar o carro, e enquanto a gente esperou muito tempo lá. O moço que ele estava arrumando um outro carro lá, e depois que ele pegou no nosso carro lá, no carro do senhor Henrique, era ainda o Cadete. Mas foi uma demora assim expressiva. Enquanto ele estava arrumando o carro, tinha um jardineiro que ele estava fazendo poda nas árvores, que estava ali no prédio por perto, e ele pegou aquelas plantas, estavam amontoando para jogar fora. E uma daquelas plantas, ela se chamava brasileirinha, que ele podou bem, deixou ela bem nua mesmo, e ali ele tirou todos os galhos, e eu olhei aqueles galhos a planta se chamava brasileirinha, daquela brasileirinha eu falei assim: eu quero para mim esses galhos dessa árvore, mas eu trouxe bastante quantidade. E cheguei que o meu quintal ele é grande, eu plantei todas as brasileirinhas, foi assim uma coisa
bonita, né? Elas cresceram, menino, mas ficaram frondosa. Cada árvorezinha linda, 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 ficou muito bonita as brasileirinhas, mas ficou linda mesmo. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Berenice Cruz, que Deus abençoe a amada irmã na data desse dia, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então, conforme eu estava falando, eu peguei as brasileirinhas e plantei, e elas ficaram lindas, muito lindas e robustas, né? E quem olhava para elas via a sua beleza. Com o tempo, né? Conforme vai passando o tempo, tudo se envelhece, né? E elas começaram a cair as folhas e começaram também a vir uns bichinhos muito pequenos, mais brancos, né? E foram tomando todas as suas folhas. Embora todos os dias, quando eu aguasse, vinha ali folha por folha limpando aqueles bichinhos, tirando das suas folhas e deixando elas ali cuidadas. Embora eu fizesse isso, foi passando aquela situação daqueles bichinhos para várias delas, e aqui na frente da igreja tem mais ou menos 10 plantas dessas, tudo em vasos. E eu vi que não tinha outro jeito a não ser cortar toda. E eu cortei toda ela e deixei só o tronquinho dela. E muitas pessoas passavam, mas cortou a planta toda. Os irmãos da igreja falando, mas cortou tudo. E ficaram suruca, agora ficou só no toco, isso vai nascer de novo. Eu falei, vai nascer de novo. E aí está, nada como um dia após o outro, né? A gente olha para as circunstâncias e vê a natureza e vê o transformar, o regenerar que Deus tem para cada um de nós. E nós precisamos, amados irmãos, diante das circunstâncias, diante das lutas, não esmorecermos, porque tem um jardineiro celestial, porque tem um cuidador, aquele que cuida, aquele que vem com as suas mãos potentes e está ali limpando, aguando, trazendo água. Tem aquele que faz a sua poda perene e ele vai cuidar e ele vai dar o crescimento novamente. A palavra do Senhor diz em Jó capítulo 14, versos 7, 8 e 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Nós precisamos entender que Deus ele fará com que todas as coisas venham a ser restauradas. Então, a partir de um tempo, amados irmãos, que as plantinhas elas foram cortadas no toco, né? E ali eu esperei uma semana, eu olhava, eu esperei 2 semanas, olhava, e aí eu tive que olhar com óculos, né? Para enxergar aquele brotinho pequenininho que estava nascendo no tronco das brasileirinhas que eu cortei. Aí eu olhei, ao invés de, conforme antes, era só uma árvorezinha bonita e grande que existia, né, naquela planta, agora não, agora nasceu vários brotos em redor daquele tronco. E aqueles brotos, amados irmãos, estão ali numa altura mais ou menos já de 10 centímetros. Elas estão lindas. E assim, amados irmãos, Deus tem feito com que eu venha enxergar todos os dias. Eu também aqui no meu quintal tem um pé de manga muito grande. E eu chamei algumas pessoas para estar cortando para mim e fazendo orçamento primeiro, né? E uma deu um orçamento de R$1.000, outra deu um orçamento de 900, outra deu um orçamento de 1.100 e assim por diante. Cada um deu um orçamento. E eu disse assim, eu não estou no momento de estar pagando esse preço, e
eu decidi por mim mesmo eu cortar, mas eu cortei toda, mas eu pelei ela todinha, deixei só nos troncos. Se vocês verem hoje, conforme está esse pé de manga, a cada dia eu e minha esposa Diva olhava para o pé de manga falando como pode ser a natureza. Olha a força da natureza, olha a força do nosso Deus. Ela, no primeiro ano, ela já colocou aqueles galhos bonitos, frondosos, aquelas folhas vigorosas. Agora ela está cheia de frutos, uma coisa mais linda do mundo, mas assim um esplendor de Deus que a gente não entende, uma coisa maravilhosa. A gente precisa entender o que Deus quer fazer conosco. Muitas vezes nós estamos chorosos, tristes, dilacerados, com os corações destruídos, amados irmãos. A gente pensa que nada vai dar certo. Nós estamos como em dias de ventania, em dias nublados, em dias de vendavais, em dias de furacões. Nós estamos, aleluia, como aqueles dias a gente pensa que, aleluia, acabou tudo, mas a última palavra, ela vem da mão de Deus. A última palavra, ou melhor dizendo, vem da boca de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, ele opera tanto querer conforme efetuar. E eu creio na potente mão de Deus. Nós temos que crer, nós temos que confiar. E ele diz aí no versículo que nós lemos: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior contudo se renova a cada dia. Que venhamos nos renovar na presença do glorioso Deus de Israel, que venhamos nos colocar debaixo das suas mãos potentes, saber que Ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que esperam nele. Nós precisamos entender que o favor do Senhor, ele virá sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não tem dia ruim para Deus. Não tem dia difícil para Deus. Ele é o autor e consumador da nossa vida, de toda a vida sobre a terra. Do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, nada foge do seu controle. Nós precisamos entender, amados irmãos, que ainda que nós estejamos tristes, ainda que nós estejamos dilacerados, o Senhor trará para mim e para você dias ensolarados, dias de alegrias. Em nome de Jesus Cristo, nós venhamos experimentar qual seja boa a vontade de Deus, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando, aleluia, da sua primazia. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh Deus de Israel, glórias a Deus. A irmã Berenice está falando que já ganhou de nós bolsas de mangas, né? Que bênção, né? Deus é bom, né? Nossa irmã Mariana Salles está conosco também na live. Que Deus esteja abençoando, operando, derramando bênçãos inefáveis, né? Como também a nossa irmã Berenice. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente nas nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero estar buscando lá em 2 Coríntios, né? Aleluia, a palavra que nós lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 4, amém? 2 Coríntios capítulo 4, o versículo chave que nós trouxemos foi o versículo 16. Agora vamos experimentar, estar lendo aí todo o texto. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, aleluia, que disse que das trevas resplandece a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouros em vaso de barro, para que a nossa excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação da graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, a cada dia, porque o nosso leve e momentâneo tempo de tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não intentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Glórias a Deus. Oh, aleluia, maravilhoso texto, do apóstolo Paulo, que ele tem aí colocado para nós nessa manhã, e o que Deus tem colocado no nosso coração. Também está conosco aí, a nossa irmã Maria Ribarra, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Estava sumida a irmã, saudade da amada irmã, amém? Glórias a Deus. Então, o texto que eu trouxe, texto-chave aí, foi o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Nós trouxemos aí uma ilustração, um conto, uma situação que passou comigo a respeito de que nós estamos vendo diante dos nossos olhos os renovos de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que tem um ditado aí, e esse ditado a gente sempre ouve falar, nada como um dia após o outro. E glorificado e exaltado seja Deus por isso, nada como um dia após o outro. E a gente espera, em Deus realmente as suas maravilhas, E aí também está conosco, o nosso amado irmão Heleno. Bom dia, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida, na vida dos seus, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente
aí que Deus esteja fazendo uma obra magnífica na sua vida e na vida dos seus, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, nós precisamos entender que o nosso Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele contempla tudo em nós. E as nossas orações, a minha oração, a tua oração, é que nós venhamos experimentar o texto aí que fala em Romanos, que nós venhamos experimentar a qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. O texto que nós lemos aí em aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, em Jó, capítulo 14, verso 7. Jó, capítulo 14, verso 7, 8 e 9. Jó, capítulo 14, versos 7, 8 e 9. Ele diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e ao seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Ele está dizendo: se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas dará ramos como uma planta nova. Nós precisamos entender, amado irmão e amada irmã, que um dia nós estaremos voltando ao pó. Nós estaremos voltando à presença de Deus, porque o Senhor ele diz que do pó tu vieste, do pó tu voltará. Mas diz a palavra do Senhor que nós lemos aí no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz que naquele grande dia, amados irmãos, nós que estivermos vivos, subiremos com ele para o céu no toque das trombetas. Assim como um relâmpago ele aparece no oriente, se põe no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. No abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Ele diz que de maneira nenhuma nós precederemos, nós iremos primeiro aos que dormem. Aqueles que dormem não são esquecidos pelo Senhor. Ele diz que os que dormem ressuscitarão primeiro. Ele diz que transformará aquilo que é incorruptível, aquilo que é corruptível para incorruptível. O Senhor, ele nos levantará e nos levará com ele. E isso não quer dizer que você, quando fechar os olhos aqui na terra, permanece no pó. A tua alma e o teu espírito volta para Deus imediatamente. Aquilo que ficou no pó é o corpo. Aquele corpo será transformado de glória. É isso que o Senhor está falando. E ele diz que a carne e o sangue não herdarão a Jerusalém celestial. É um corpo transformado por Deus. Então nós seremos transformados segundo o agir do seu Santo Espírito. Nós teremos um corpo espiritual na presença do nosso Deus, e nós seremos levados com ele. Então, quando ele diz ao cheiro das águas brotará e dará novos renovos, nós seremos transformados pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira nenhuma nós ficaremos à mercê a uma palavra dada. E essa palavra dada, quem dá essa palavra não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
o que ele falou, tudo isso acontecerá conforme tem acontecido até os dias de hoje, amados irmãos. Nós temos aí os nossos irmãos que são arqueólogos, e tudo que acontecera no passado tem acontecido até os dias de hoje. Nós temos visto aí os livros, né, que os nossos amados irmãos têm aí encontrado. Oh Deus de Israel, mexi aqui, aí saiu tudo do lugar. Vamos voltar já já. Oh Deus, ajuda aí, manifesta a tua glória. Agora foi, desculpem aí. Então, isso tem acontecido, né? As coisas que Deus tem falado comigo, as coisas que Deus tem falado contigo, isso tem voltado novamente. Isso tem agido, né? Talvez os historiadores aí, eles perfuram o chão mais ou menos quase 50 metros abaixo, e ali acha cidades inteiras, né? Subterrâneas, que a ação do tempo enterraram aquelas cidades. Os livros, né, de Isaías que foram achados no Mar Morto. Nós precisamos entender, barcos da época de Jesus foram encontrados, coisas assim que têm testificado a palavra de Deus. E tudo que o Senhor ele tem dito na sua palavra, amados irmãos, tem se cumprido e vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Então, quando nós estamos aí trazendo uma palavra abençoada a respeito de tudo aquilo que Deus tem falado conosco aí, em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala para mim, ele fala para você aí: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está falando para que você não venhamos desistir, para que nós venhamos permanecer firmes, porque ainda que todas as situações na nossa volta pareçam contrárias a tudo aquilo que nós esperamos, amados irmãos, nós temos um Deus que confirma toda a sua palavra para se cumprir na minha vida e na tua vida. Nada do que ele falou cairá por terra. Ele diz com seus filhos que estavam no Egito como escravos, ele diz: nenhuma unha ficará no Egito. Até os ossos de José, quando o povo entrou no Egito, ele já, o que ele fez? Ele profetizou a respeito, ele ainda vivo, ele profetizou a respeito dos seus ossos. Ele diz: o dia que vocês saírem daqui, não deixe os meus ossos no Egito. Levem convosco e enterra os meus ossos ali no campo de Macpela, onde foram enterrados os patriarcas. O povo de Deus foram enterrados ali naquele tempo que Abraão comprou, né, aquele campo de amor, e ali na caverna de Macpela ele enterrou a Sara. Nós precisamos entender que ele profetizou, ele diz assim: nenhuma unha ficará no Egito. Levem os meus ossos daqui. O povo saiu, nada ficou no Egito. E o tempo que aquele povo trabalhou como escravo, amados irmãos, Deus falou assim: olha, cada um peça a um egípcio o tempo que trabalhou ali. Fala assim: olha, eu preciso do tempo que eu trabalhei. Ouro, prata, tudo que eles precisaram, eles pediram, e os egípcios deram, porque Deus aquebrantou o coração dos egípcios, e eles saíram fartos do Egito. O tempo que viveram como escravos foram retribuídos por Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós não podemos desfalecer. Nós temos que continuar lutando. No verso 2 diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que nós temos assistido, o que nós temos visto hoje em dia, amados irmãos, para a pessoa continuar naquele patamar que tem, para continuar ali segundo o que ele se agrada, segundo a sua visão,
Quantos líderes têm mentido a respeito do que Deus tem feito, a respeito do que é verdadeiramente de Deus? Quando o Senhor ele busca a sua palavra, ele diz assim, preste bem atenção. Eu vou trazer para os amados irmãos aqui em Êxodo capítulo 20, preste bem atenção o que o Senhor tem dito. Êxodo capítulo 20. Oh, aleluia. Ele diz então, falou Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o meu Deus, o teu Deus, ele está dizendo que ele é Deus único. O Espírito do nosso Deus, ele tem ciúme de nós. O Espírito do nosso Deus, ele tem me buscado, ele tem te buscado. Deus, ele é tão maravilhoso, amado irmão, que ele deu o seu próprio Filho, Jesus, para morrer no meu lugar, para morrer no teu lugar, para que te comprasse, te trouxesse como o resgate daquilo que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas dificuldades. Nós não saímos dos nossos pecados, foi Cristo quem nos comprou com seu sangue puro e carmesim. E quando Cristo nos comprou, amados irmãos, a gente olha que Deus ele deu o seu próprio filho. Imagina quando nós lemos o texto aí que Abraão leva o seu filho Isaac lá no Monte Moriá. Imagina, ele sobe com o seu filho e ali o Senhor fala: por causa, aleluia, que eu tenho encontrado a você um desvio aí de situação, você tem dado muito os olhos, é só para Isaac, você tem deixado de circuncidar o povo, você tem deixado de fazer a minha vontade. Eu quero ver se você me ama mesmo, Abraão. Leva teu filho Isaac e sacrifica a mim no Monte Moriá. Imagina, amados irmãos, ali Abraão, ele com seu coração dilacerado, choroso, ele levou o seu filho Isaac ali o Monte Moriá e colocou em cima do altar, em cima da lenha, e ali ele ia sacrificar o seu filho, mas ele falava consigo mesmo, no seu íntimo, no seu coração. Ele levou porque cria que Deus podia ressuscitar o seu filho, podia trazer seu filho de volta. Mas ali, quando nós lemos essa situação e os pregadores perguntam: você colocaria o seu filho ali em cima daquele altar? Você sacrificaria o seu filho? Os nossos corações ficam dilacerados, a gente fica triste, a gente fala: meu filho eu não daria. A gente fala: é muito difícil fazer tal coisa. A gente não faz isso. E ali o Senhor, ele falou: no lugar de Isaac, teu filho Abraão, eu tenho dado meu filho. E ali quando Abraão olha para trás, porque um anjo do Senhor desceu do céu e falou: Abraão, não te intente contra Isaac, porque o Senhor já tem preparado o cordeiro para si. E o cordeiro ele foi preparado antes da fundação do mundo, conforme nós temos lido aí na palavra do Senhor em 1 Pedro, versículo 19, que Deus preparou o cordeiro antes da fundação do mundo, e o cordeiro é Jesus Cristo. E Abraão encontra aquele cordeiro ali, Abraão sacrifica o cordeiro e leva Isaac de volta para sua casa. Assim Deus ele se entregou por mim, assim Deus se entregou por você. E assim Deus, aleluia, entregou seu filho. Ele foi morto na cruz do Calvário, ele aspergiu o seu sangue puro e carmesim para me salvar, para te salvar, para estar nos trazendo a unidade da fé, para que nós venhamos olhar para o autor de tudo aquilo que vivemos. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que a palavra do Senhor ela tem sido deixada de
de ser pregada na sua integridade, naquilo que o Senhor fala. E quando nós deixamos de pregar ali o evangelho puro, o evangelho ali, como eu posso dizer, aquela palavra rema, nós estamos ocultando aquilo que Deus tem falado comigo, contigo. Nós não podemos desistir de fazer aquilo que é certo. Nós vimos aí um vídeo do padre Fábio de Mello, eu até postei ontem, e o padre falou que imagem de escultura, ela não fala, ela não ouve. Nós ouvimos ele dizer aí que aquele que se ajoelha diante de imagem de escultura é idólatra, idolatria é pecado. A gente olha aí, amados irmãos, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, é um texto bastante usado por mim, que eu preciso relatar a verdade, eu não posso deixar ninguém enganado. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus quer fazer uma obra na nossa vida. Se Deus quer fazer a obra, você tem que trazer a verdade, e a verdade ela muda, a verdade ela transforma. Diz a palavra do Senhor no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, o que é pecado na minha vida, o que é pecado na tua vida. Então que venhamos aí transmitir na sua íntegra o evangelho. Nós precisamos transmitir que, segundo a palavra do Senhor fala aí em Timóteo, preste bem atenção que o Senhor fala em Timóteo, nós precisamos entender e conhecer as Sagradas Escrituras. Timóteo, deixa eu pegar o texto aqui para não falar referência. Eu estou acostumando com esse texto aqui e eu quero, aleluia, aprender dele. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim: porque há está escrito, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Está escrito, não tem mediador nenhum a não ser Jesus Cristo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós vivemos seguindo a Bíblia. A Bíblia é o próprio Cristo, a palavra é o próprio Cristo. Nós precisamos entender, amados irmãos, aquilo que estava dentro da Arca da Aliança. A primeira coisa, a gente olha que o maná estava dentro da arca. O maná representava o pão que desceu do céu. Quem é o pão que desce do céu? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ali dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu. Aquela vara de Arão que floresceu representava o nosso Cristo, porque antes ela era a vara que foi cortada no meio do mato. Ela estava viva, cortou aquela vara, secou. E quando aquela vara secou, ela é a vara de Arão. E quando todos ali recusaram o sacerdócio de Arão, falou: por que tem que ser só Arão? Recusaram o sacerdócio de Arão. Deus falou com Moisés: leva todas as varas das 12 tribos de Israel, que são representantes do povo, e coloca diante do tabernáculo. Amados irmãos, a vara que florescer, essa é a vara do sacerdócio. E a vara do sacerdote Arão floresceu, amados irmãos, e deu fruto. Imagina isso. Aquilo representava, amados irmãos, Jesus que desceu do céu vivo, que pregou a palavra entre nós. E ali na cruz do Calvário ele secou, ele se humilhou, ele definhou por mim, ele definhou por você. Mas quando floresce é a ressurreição de Cristo.
E quando Cristo ressuscita, amados irmãos, a gente olha para ele e fala: esse é o sacerdócio real, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós precisamos entender que Deus ele quer fazer uma obra linda na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos trazer a verdade. A verdade é única, amados irmãos, não tem para onde nós corrermos. Nós precisamos entender que Deus ele quer fazer uma obra na minha vida e na tua vida. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem muitas pessoas aí com ordens de culto, como a gente pode dizer, é uma palavra bastante comum, mas de vez em quando some da mente da gente. Mas a organização do culto ela tem que ser segundo a vontade de Deus. O culto não pode ser um culto que venha sumir. Você abriu um culto, e quando você abre o culto para fazer o culto, a primeira coisa que você tem que ter em mente que aquele culto é para cultuar a Deus. E quando nós cultuamos a Deus, a ordem de culto é fazer com que nós todos venhamos olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que aquele sacrifício foi feito por mim, foi feito por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E crer que Deus ressuscitou dos mortos e que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E aquele que crê em Jesus, que ele veio como carne, aquele que crê em Jesus, que ele ressuscitou, que ele está sentado à direita de Deus Pai, que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Ordem de culto. Nós não podemos deixar de mencionar Jesus Cristo nos nossos cultos. Nós não podemos deixar de mencionar a obra sacrificial dele na cruz do Calvário. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós ocultamos a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, nós estamos nos apresentando, colocando nós como principal, a nossa igreja como principal. A nossa igreja nada mais é do que títulos. Pastores nada mais do que títulos. Nós somos servos uns dos outros. Nós somos homens e mulheres. A nossa bandeira é Cristo. Nós precisamos entender isso. Quando isso estiver bem entendido dentro de nós, nós vamos fazer segundo a ordem de Deus, segundo o que ele falou aqui. Nós precisamos fazer tudo aquilo que o Pai tem nos ensinado, tudo que o Pai tem colocado em nossos corações. Então, quando ele diz aí, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Que venhamos trazer a verdade escrita nas Sagradas Escrituras, que não venhamos ocultar aquilo que verdadeiramente tem direcionado. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus ele chega para ser batizado no Rio Jordão, e João Batista ele olha para Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele tinha uma igreja linda, magnífica, mas ele precisava entender que ele veio preparar o caminho do Salvador. E quando ele prepara o caminho, o Salvador chega, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus. Ele diz: a ele ouvi, a ele segue. É isso que nós temos que fazer. Muitos de nós estamos atraindo as pessoas a nós. Nós somos servos uns dos outros. Nós somos intercessores, instrumentos nas mãos de Deus. Nós precisamos entender bem isso. Amém? Verso 3: mas ainda que o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus,
o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, nós devemos estar orando, clamando, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Verso 6, porque Deus que diz que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a nossa excelência, aleluia, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Ele está dizendo de nós mesmos. Ele está dizendo que esse tesouro em vaso de barro, ele está dizendo a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Deus Jesus Cristo, ele foi para o Pai, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Ele estará convosco todos os dias da sua vida. Então, quando ele deixa o Consolador, o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo, tabernáculo do Senhor. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Nós temos um tesouro, e nós que somos os vasos de barro. Amém? Nós somos vasos de barro, porque do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Então, o vaso de barro, ele está aí operando através do Espírito Santo que está dentro desse vaso. Amém? Glórias a Deus. Verso 8, aleluia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Que Jesus venha se manifestar em nossa vida. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 36. Mas todo dia nós fomos entregues à morte como ovelhas reputadas para o matadouro, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós somos vencedores. E assim nós vivemos, estamos sempre entregues à morte, mas por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso estamos falando. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor, aleluia, Jesus, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação não produz um peso eterno de glória muito excelente. Então, o leve tempo e momentâneo de tribulação que nós temos, ela não nos mostra a excelência do poder de Deus renovador que Ele tem para cada um de nós. Amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem
são eternas. Nós precisamos entender que aquilo que nós não temos visto que é eterno. Eu costumo, quando falo a respeito de coisas eternas, de coisas que nós não vemos, eu trago aquele texto que Eliseu ele fala com Geazi, né? Que Geazi ele acorda de manhã e ele olha o acampamento de Eliseu e Geazi cercado pelo exército sírio. E Geazi ele acorda primeiro e olha do lado de fora da tenda e ele diz assim: Senhor, nós estamos perdidos, pois há um grande exército nos cercando para nos matar, para nos levar prisioneiro. E Eliseu diz assim: são mais o que são conosco do que o que são com eles. Geazi não entende, e nós também não entendemos, mas a palavra do Senhor diz que Eliseu orou e disse assim: abre os olhos do moço. E quando os olhos de Geazi foram abertos, ele viu carruagens e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Já imaginou quando nós oramos aí o Salmo 91, que dizemos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pois o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger. Os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor. É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui, 2 Coríntios capítulo 4, no seu versículo 18. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Aquilo que é eterno está à nossa volta. Aquilo que nós buscamos está do nosso lado. Nós precisamos entender, amados irmãos, que os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor. Aqueles que buscam a Deus estão vivendo o reinado de Cristo aqui na terra ainda hoje. Porque o reino de Deus não é visível, mas o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Nós obedecemos a um rei, e esse rei que nós obedecemos, ainda sem ver, é Cristo Jesus, aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. E Ele reina na nossa vida, Ele reina na nossa amada igreja, Ele reina em todos nós. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nada como um dia após o outro. Nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem. E quando se diz a palavra do Senhor que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos em busca de uma pátria. A nossa pátria é Jerusalém Celestial. Ainda que temos visto maravilhas acontecer e vamos experimentar de maravilhas, pois o Senhor diz: aquele que crê em mim colherá 30, 60 e 100 vezes mais. Ainda nessa terra, nós precisamos entender que nós teremos ainda muito mais na sua presença, na Jerusalém Celestial. Então, receba o melhor de Deus nessa manhã. Esteja experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que a vontade de Deus, ela venha permanecer na sua vida, que você seja um instrumento do Criador, que Ele venha operar maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, pela tua palavra, pelo agir do teu Santo Espírito. Venha, Senhor Deus, nos guardar, ó Pai, que nós venhamos confiar, ó Pai, que esse dia, Senhor, de tempestade ele vai passar, esse dia de dificuldade ele vai passar. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, esse dia, Senhor Deus, que, aleluia, as plantas, ó Pai, as flores, ó Pai, estão, Senhor Deus, só os troncos, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que depois de passar, Senhor Deus, esse temporal, esse tempo difícil, ó Pai, aleluia, as suas flores, ó Pai, vão ressurgir, Pai, assim como nós, ó Pai, das nossas dificuldades, ó Pai, aleluia, Senhor, nós iremos gozar de dias, ó Pai, alegres, ó Pai, dia de farturas, ó Pai, dias, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, gloriosos
na tua presença. Assim, ó Deus, eu clamo, ó Pai, que a tua mão potente, ó Pai, esteja restaurando o meu irmão, a minha irmã, Pai, esteja sendo trazendo um novo ânimo, ó Pai, porque diz a tua palavra, Senhor Deus, para cada dia de vergonha o Senhor dará dupla honra. Assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que venhamos, ó Pai, sendo honrados pelo Senhor, ó Pai, pela nossa dedicação, Senhor Deus, pela nossa, aleluia, Senhor Deus, operação, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, o agir do teu Santo Espírito. Manifesta a tua glória, Pai, sobre os teus filhos e as tuas filhas nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Derrama, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, a tua potente mão. E nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar diante do Senhor todos os dias de nossa vida, Pai, até a consumação dos séculos. Assim, ó Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando aos meus amados irmãos, que Deus esteja operando aí maravilhosamente, que Deus esteja dando aí um excelente final de semana. Já é sexta-feira de novo, né? A gente fica assim, o tempo tá passando tão rápido, né? A gente já tá chegando no final do ano. Tem algumas redes aí que já estão fazendo aí propaganda para Natal. A gente já tá preparando, né, para o Natal, para o Ano Novo, né? Que coisa maravilhosa, que Deus esteja aí operando na vida de cada irmão, na vida de cada irmão, que venhamos experimentar o novo de Deus hoje e sempre, que venhamos aí estar recebendo do Espírito Santo do Senhor, ainda que as situações elas se levantem, mas o nosso sorriso no rosto não pode, ninguém pode nos tirar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer, e nós estamos alegres em Cristo, nós estamos felizes no nosso Deus, amém? Glórias a Deus. Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe os meus amados irmãos. Tenha um bom final de semana. Receba um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo do Senhor, do nosso Deus, esteja aí abraçando com seu abraço glorioso, e que nenhum de vocês venha sentir falta da presença do glorioso Deus de Israel, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Até mais tarde. Nós estamos hoje às 19 horas com o nosso culto, né, de cura e libertação. Eu peço aos irmãos que estejam orando. Ore pelo pastor Carlos, porque quando você ora, você vai ver a manifestação do poder de Deus. Eu tenho o desejo no meu coração de ver muitos milagres, de ver Deus trazendo muitas pessoas à liberdade. Eu creio, eu tenho um desejo muito grande no meu coração, e eu quero ver Deus operando na sua vida, o milagre que você tanto precisa. Se você orar pelo pastor Carlos, se eu orar por você, nós vamos ver esse milagre que tanto necessitamos. Cada um tem uma petição diante do Deus de Israel, e essas petições elas vão serem ouvidas se você orar, se você clamar, se você estiver junto comigo aí em oração, clamando, amados irmãos, porque assim como Deus operava no passado, Ele opera ainda hoje. Eu espero ouvir e sentir as manifestações de Deus, e em nome de Jesus Cristo nós vamos ter testemunhos maravilhosos, em nome de Jesus, amém? Então fica com Deus, até às 19 horas, quando nós estaremos reunidos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe os amados irmãos. Deus abençoe a nossa irmã Berenice. Um abração, irmã Berenice. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica com Deus.